esporte e você. Para nós, mais do que o jogo, o esporte pode alavancar futuros. Assim sendo, toda semana, uma entrevista com muita história e emoção esportiva para contar. Boa tarde, meu nome é Eugênio Rossi, estou aqui com vocês mais uma vez, do Esporte e Você. Quero apresentar o nosso convidado aí de honra, Marcelo Meia aqui. Obrigado por nos receber aqui e vamos entender por que no Brasil, na nossa visão aqui, a gente tem menos gente praticando esporte e menos gente se apaixonando pelo esporte, vamos dizer. A gente vê essa juventude aí cada vez menos praticando, se interessando. Como você vê isso, Marcelo? Como é que a gente vai fazer para mudar isso na nossa sociedade? Ok, boa tarde, Eugênio. Boa tarde, pessoal que está aqui nos ouvindo. É uma honra recebê-los, obviamente. E a sua pergunta ela é muito complexa, não é, Eugênio? Por quê? Na verdade, num país em que nós temos problema na área da educação, na área de saúde, a gente tentar, não é, ter uma política esportiva, né, com tantos problemas mais prioritários que nós temos, é realmente bastante subjetivo. Não é? Mas eu diria assim, esportes como futebol, ou mesmo um basquete, um voleibol, onde as crianças têm mais facilidade em praticar, não é? Porque pode praticar nas escolas, em parques públicos, às vezes um campinho de futebol. Na TV, na periferia, você tem mais espaços ou poucos espaços para a prática esportiva. Então, a gente consegue, de alguma maneira, trazer essas crianças para o esporte. Não é? Um fenômeno muito interessante que eu participei e me até entristeceu, eu posso contar assim para vocês com a minha experiência. As minhas academias sempre tiveram foco na criança. Não é? Tanto é que a gente nem chamava de academia, eram centros de treinamento. Não é? E na década, quando eu comecei com academias, na década de final de 70, começo de 80, as crianças que podiam estar numa academia ou num clube, né, para jogar tênis, né, que é o meu esporte, aquilo para elas era a melhor coisa, era o melhor programa que podia acontecer na face da Terra. Na minha última academia, já aqui na final da década de 90, 2000, o que eu comecei a perceber que as crianças elas tinham mais prazer em ficar sentadas na frente de um computador do que na prática esportiva. Isso é um problema que a gente vem... Pois é, e vou mais longe, né? Até. Você imagina, naquela época nós nem tínhamos ainda internet, não tínhamos celular, era a época dos Ataris, começaram assim aqueles jogos, aqueles games, e eu percebi que a criançada que amava ficar 5, 6 horas por tarde correndo atrás de uma bola, eles preferiam muito mais ficar sentados apertando um botão, além do mínimo esforço. Mas você não acha, né? Marcelo, uma visão que nós temos é que a dinâmica da prática também não está adequada, essa dinâmica está muito lenta. Se a gente tem que buscar uma dinâmica melhor, de repente menos tempo e mais dinamismo na prática esportiva. Eu vejo uma coisa muito rotineira, muita gente, a garotada participa pouco, vamos dizer. Quando ele vai chutar uma bola de basquete, aí ele fica lá, vai para trás da fila, aí vai chutar de novo uma bola de basquete. Então isso aí, essa dinâmica, a pessoa vai perdendo o interesse. Quando hoje em dia você tem no computador, então o cara está sempre no dinamismo participando, né? Eu vejo um lado assim, e eu acho que também os professores eram mais capacitados. Você vê no lado profissional que técnicos também eram mais capacitados? Eu vou falar com relação ao tênis. Né? Com o tênis eu vou ter que discordar de você, que hoje os professores, falando de Brasil, obviamente, né, eles são bem mais capacitados do que no passado. Eles têm mais cursos de capacitação em faculdades ou nas próprias federações. Então, os professores houve assim... Mesmo no lado amador, você diria? Sim, uma mudança radical. O grande problema
tentando responder a sua pergunta, que eu enxergo, é que a grande maioria dos pais colocam as crianças no esporte visando um futuro profissional, visando um lado comercial. E a grande maioria dos clubes, academias e professores também tem essa linha de raciocínio. Então, o que acontece? Aquele garoto que, por natureza, não é tão talentoso, não é, para a prática esportiva, ele acaba ficando num Como segundo se plano. sofresse um bullying, É como assim, você falou, fica no final da fila. fila, Então, esse garoto, que é a grande obviamente, maioria. a grande maioria, e numa consequência como essa, ele acaba desanimando. Né? Ele acaba se sentindo meio rejeitado, meio de lado, meio desprestigiado. Então, esse é um cuidado que falando assim em esporte como uma educação, uma cultura, tem que se prestar muita atenção, porque com isso, dessa maneira, você acaba perdendo uma quantidade enorme de crianças praticando esporte, que são essas crianças que vão sustentar o mercado esportivo no futuro, Sem dúvida. não é verdade? Então, Campeonatos amadores, educação para os isso, seus novos filhos, né? Eu não vejo isso, mais campeonatos amadores, né, isso, Marcelo? A gente isso. antigamente, pô, eu me lembro da época brincando, você tinha o Desafio ao Galo na TV, o Nossa, futebol. quanta coisa. Enquanto a gente ouvia falar, a gente sabia que tinha um campeonato amador no Pinheiros, você ia lá, tinha campeonato, tinha mais a divulgação. Hoje você quase não vê divulgação de campeonatos amadores. Hoje em dia o pessoal está muito atrás da performance, né? De achar um talento, de achar um novo no tênis, um novo Guga, ou no futebol um outro Neymar, e está sendo deixado assim um pouco de lado o esporte como educação, não é? Que é, no final das contas, a parte mais importante do esporte. Porque o grupo que consegue obter resultados através de performance Pô, é um percentual mínimo. Mas a gente vê nos Estados Unidos, onde teoricamente é o melhor dos mundos, a gente não sabe o quanto é o melhor, porque acaba às vezes até sendo hipócritas, né? Que eles dizem que querem que eu estude, mas na verdade querem que eles joguem, né? Aquelas Isso mesmo, faculdades, né? isso mesmo. Eles querem que joguem. Estudar é segundo plano, Sim. né? Então a gente sabe disso. Mas você vê que o resultado eu estava vendo é 0,03% dos caras que ingressam. Sim. Quer dizer, é um número. Não, e você quer ver que é interessante dentro desse cenário? Eu fiz uma pesquisa há uns 6, 7 anos atrás. Não é? Eu fui convidado para um debate. Qual é o problema do tênis brasileiro? Não é? Por que o tênis brasileiro, depois do Guga, não vem alcançando resultados expressivos, essa coisa toda? Para resumir. Vou te interromper um minuto. A gente perdeu esse point? Perdeu em parte. Em parte, e eu vou te explicar o porquê. Mas qual foi o resultado dessa pesquisa que eu fiz? Todos os tenistas brasileiros, homens e mulheres, que chegaram, pelo menos uma vez na vida, a estarem entre os 200 melhores tenistas do mundo, esses jogadores foram para o tênis porque ou o pai, ou a mãe, ou um avô, ou um tio jogavam tênis. É muito difícil no tênis você ter uma criança que a família não tem nenhum envolvimento com esse esporte e chegar para um pai e para a mãe, eu quero ir no clube ter aula de tênis. É exceção à regra. Não é? Então, baseado nessa pesquisa, foi aquilo que eu falei há pouco, a importância de você fomentar o tenista amador, o adulto para o esporte, é que vai trazer a base, porque esses é que vão trazer mais crianças para o esporte. Que a gente perdeu a oportunidade até numa Olimpíada de construir gente para participar, para olhar, para gostar do esporte. O e legado, depois você pensar num legado de 20, 30 anos. Quer dizer, o legado foi o contrário. Ao contrário, né? Ficou um resultado vai prejuízo. ser um prejuízo e um resultado decadente. Ficou uma roubalheira, um prejuízo que até hoje estão pagando essa conta. E a gente não vai ter resultado, que poderíamos estar desenvolvendo, só se importaram com medalhas na Olimpíada daqui, trouxeram, você sabe melhor, trouxeram aqueles profissionais para dar o resultado daqui e acabamos não tendo... Só prejuízo. Só prejuízo, né? Prejuízo. Eu vejo, Agora a gente tem um outro problema, você falando do Guga. Ao mesmo tempo, a gente não valoriza os nossos ídolos, mas temos poucos ídolos, né, Marcelo? Da sua época, tínhamos mais ídolos exemplares e... Você veja, né? Eu sou da época do Thomas Koch. Né? Ele é um pouco, não, ele mais deve ter uns 10 anos a mais do que eu, talvez até um pouco mais, e foi o ídolo de toda uma geração. Não é? Mas ele tinha um carisma. Naquela época, os nossos grandes jogadores,
eles eram mais acessíveis tanto para a mídia como para o público em geral, não é? Hoje, os grandes jogadores, isso em qualquer esporte, eles acabam se tornando muito celebridades, sem Uma ser figura tanto... muito no altar, assim. Exatamente. Tá Não muito é? no altar, né? Então, em esporte individual, principalmente, esses ídolos, não é, é que precisam se expor, é que precisam divulgar o respectivo esporte para a grande mídia e, obviamente, para todo o público. Você sabe que é interessante? Que ontem a PGA nos Estados Unidos de golfe estão sofrendo a briga com aquela Live Golf, que é uma instituição criada. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer um torneio de 20 caras, 3 vezes por ano, de caras que são da mídia. Quem são os atletas mais procurados na mídia? Quem são os que dão maior retorno? Quem são que? Por quê? Porque os caras estão parecendo muito longe desses ídolos. Estão em um outro patamar, né? Eu me lembro, por exemplo, indo... Garoto, eu fui numa vez lá, pra mim foi meu ídolo no futebol, né? O Zico. Então você ia lá na Gávea, você assistia o treino. Pois é, hoje não. Hoje você não vê. Hoje eles estão blindados. Blindados. Estão blindados. E cada vez a entrevista deles está pior. Desculpe dizer, você não capta nenhuma coisa educacional, uma sensibilidade. Quer dizer, aí chega, às vezes eu vejo, por que chega um treinador diferente, fala algo de educação, parece que ele está falando alguma coisa, reprimindo o seu atleta. Você não pode mais reprimir um atleta como educacionalmente. Na verdade, hoje não pode muita coisa, né? Muita coisa. Até para você, no ensino do esporte, de uma maneira geral, para crianças, não é? Era muito comum, né, em gerações passadas, você provocar o garoto, no bom sentido, né, fazer uma brincadeira, dar um apelido, nada pejorativo. Você criar uma rivalidade, Isso fazia jogo, parte, né? fazia parte. Né? No futebol, principalmente, não dá para o garoto fazer uma bobagem e você ir lá passar a mão na cabeça, porque senão a mamãe vai ir lá no dia seguinte brigar com o professor. Não é? Então, essa mudança de comportamento, né, com essas novas gerações, ela também inibe um pouco, né, o professor. Eu tenho um amigo, né, mudando radicalmente, indo para a área acadêmica. Né? Ele é dono de uma grande escola aqui em São Paulo, e ele sofre hoje por causa desses grupos que existem de pais, de mães, onde um garoto de repente não gostou do que um professor falou e comentou isso com a mãe 1 minuto depois já pôs isso no grupo, esse grupo espalha para outros grupos, o que era para ser uma coisa assim totalmente pequena e sem nenhum prejuízo, acaba se tornando uma tempestade em um copo d'água. Então, essa dinâmica toda, ela está... tá complicado, tá muito complicado. Ele fala que ele tem mais trabalho lidando com esses grupos de pais e mães do que com os próprios alunos. E é uma realidade. Ainda bem que quando eu vendi a minha última academia, ainda não existiam esses grupos de WhatsApp. Mas conta um pouco dessa academia, Marcelo. Conta um pouco de como você criava jovens, que eu acho que era uma coisa interessante, né? Quer dizer, você realmente fazia uma coisa para trazer esses jovens lá, cara. Você ficava com eles. Tinha um lado educacional lá, né? Tinha um lado educacional. Muito importante, que eu não vejo isso. Eu vejo assim, quer dizer... Hoje pro cara ter uma academia, o cara... É muito, cara, eu pago, eu chamo o aluno, não tem uma sensibilidade com o aluno, né? Você não tem, não vejo essa sensibilidade. Nós tínhamos uma filosofia assim, né? Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas tentando fazer um resumo, não é? Vou dar um número subjetivo, vai. No Brasil, de cada 100 mil crianças que jogam tênis, você vai ter 1 ou 2, 3 talvez, que você vai relativamente bem sucedidas no circuito profissional. Então, o foco da academia nunca foram essas 3, 4 que podem eventualmente chegar lá. Nós tínhamos que estar preocupados com o grupo todo. Esse é o que nos interessa. E o quanto isso enriquece o 1, 2 e 3 também, né? Esses 3 também a melhorar, né? Você ter um grupo. Claro. Não, eles estão ali. ali. Parece que você exclui esses 3, vamos tirar os 3, vamos fazer eles blindar e aí virarem uma máquina, eles não se tornam. Porque também não estão preparados, eu vejo às vezes. Muito cedo, né? A gente pressiona muito cedo essa garotada. Não, e você né? veja, por exemplo, no futebol, né? Que querendo ou não querendo, é o esporte do nosso país, né? Mas hoje, esses jovens, né? Por que eles não sabem falar, não sabem se virar sozinhos? Porque eles com 12, 13, 14 anos já têm um empresário,
não é? Alguns muito bons, a maioria ruins, na verdade, que estão ali exatamente para ver como é que eles vão capitalizar mais em cima daquela criança ainda no início da carreira. Então eles vão ficando cada vez mais fechados, né? Não tem iniciativa, não sabem se virar sozinho e uma grande parte dessas vezes, né, no final das contas, ainda o dinheiro sumiu, né, por conta de E ainda, eu acho, ou outro mal eu fico intencionado. indignado que eles falam, não, porque os pais, às vezes, não, porque os pais são bons e tal. Mas os pais são bons enquanto o próprio atleta ainda não tem dinheiro. Tem que educar esses pais para que o dia que o atleta tiver o dinheiro, Sei. continue a coordenar, né, a vida. Porque tem um ambiente familiar que se perde também, às vezes, né? Eu vou contar uma historinha, né, baseada nessa pergunta que é muito interessante, que é assim. Entrou um garotinho na academia, eu conhecia os pais, né, de amigos em comum, o garoto tinha 8, 9 anos, e começou, ele tinha um pouquinho de jeito, aprendeu rápido e tal. Aí um torneio interno da academia, só com os alunos ali, uma coisa bem regional, bem lúdica, né? Escrevemos o menino para ele participar, essa coisa toda. E o menino, obviamente, com menos experiência do que os outros meninos da mesma idade, ele perdeu no primeiro jogo de 6-0, 6-0. Bom, 6-0, 6-0, né? Para um pai, para uma mãe, foi a vovozinha junto assistir, mas ficaram satisfeitos, né? Pô, que legal, o meu filho aqui, o meu neto, está participando, se divertiu, chorou depois do jogo, mas isso faz parte e tal, muito bem. Depois de 3, 4 meses, fizemos um outro torneio. Esse mesmo garoto perdeu na primeira rodada de novo, mas já perdeu de 6-3, 6-4. Nossa, já foi uma vitória, né? Saiu da quadra, feliz o garoto e tal. Depois de, eu vou encurtar. Depois de um ano, esse garoto, esse mesmo garoto, ganhou esse torneiozinho pequeno da academia. Nossa, que felicidade, uma evolução fantástica, né? Depois de 2 ou 3 anos, esse mesmo garoto ganhou o campeonato do estado da idade dele, até 12 ou 13 anos. Depois de 15 anos, esse garoto foi campeão brasileiro infanto-juvenil. Olha que evolução, que performance. Muito bem. Depois desse campeonato, o pai e a mãe pediram uma reunião comigo e vieram, olha, Marcelo, pô, que bom, né? O menino está evoluindo, ele tem talento, que maravilha essa coisa toda. Então, nós gostaríamos de saber, né, pelo que ele está jogando, o que o senhor poderia oferecer agora para ele. Eu falei, opa, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu já tinha na ponta da língua, porque eu já tinha visto esse filme de outras maneiras, não é verdade? Eu falei, espera um pouquinho. O senhor lembra da história toda, como é que foi, o que aconteceu, a evolução desse menino? Então, o senhor, pelo que eu me lembro, o senhor é executivo de uma grande empresa, né? Ele falou, sim, eu trabalho, não te falar o nome da empresa e tal. Eu falei, então vamos fazer um paralelo. Imagina se o senhor entrasse nessa empresa como um office boy, né, e fosse rapidamente tendo uma evolução, né, que levasse a um resultado semelhante ao que o seu filho está tendo. Sabe o que aconteceria? O senhor provavelmente ia ter um aumento de salário, o senhor ia ter um bônus, né, e uma promoção. O que o senhor está me propondo aqui é diferente. Eu estou fazendo a performance do seu filho, em vez do senhor. Eu estava imaginando que o senhor viesse aqui me oferecer um bônus pelo que aconteceu. E o senhor está me propondo o contrário? Bom, morreu o assunto, ficaram os dois, né, o casal olhando um para o outro, sem saber o que responder, mas é isso que acontece. Mas mostra um lado mal assessorado, até em todo sentido, porque deve ter sido pessoas de bom nível Sim, social, de poder aquisitivo. Poder aquisitivo, pessoas né? esclarecidas, de bom poder aquisitivo. Mas aí você veja, essa é a cultura, né, de uma grande maioria de pais que levam as crianças para o esporte, mas não como uma educação para a vida, ou fazer um relacionamento, ou fazer um esporte. Imagina esses saúde. Que já são bem sociais. Imagina os que tiverem menos poder, que devem ter de gente, Meu Deus, né, meu Deus. crescendo em volta. Nossa, não, é surpreendente. Porque eu vejo, você vê nos clubes, né, que a gente fala. O clube faz tudo pro atleta. Aí a mídia vai lá e diz, olha,
o trabalho lá, escolar, no tal clube, é muito bom. Mas é pro bem do clube. Não existe. Eu vejo que pouco trabalho até. Isso a gente tem que culpar até uma sociedade, como você disse, né? Sim. Que tem pouco trabalho pro indivíduo. Você quer ver um dos problemas pelo qual é muito difícil nós formarmos jogadores de tênis, né, de alta performance no Brasil? É pelo seguinte: o tênis é um esporte totalmente individual. Então você pega um treinador que pega uma criança com 7, 8, 9 anos, começa um trabalho, vai desenvolvendo, né, vai conseguindo resultados. De repente, o pai dessa criança ou a mãe dessa criança chegam nesse treinador que pôs com muita paixão e carinho o trabalho junto a essa criança e se despedem do treinador. Por quê? Porque um outro treinador ofereceu uma raquete a mais de patrocínio do que o treinador que já vinha fazendo esse trabalho. Muito bem. Qual que é o problema do tênis comparando, com o futebol, por exemplo? Um clube de futebol que pega um garoto, né, da escola, dentista, material, treinamento, comida e tal. Depois de, sei lá, X anos, se esse garoto, por qualquer razão, brigou com o técnico, brigou com o clube ou coisa parecida, mas o clube, pelo menos, vai poder ter alguma rentabilidade financeira nessa troca de clubes ou de treinadores. Isso no tênis não existe. Então é muito difícil um treinador mais experiente ele fazer esse trabalho, porque, como a gente diz, é o incerto do incerto. Ou seja, é incerto que esse moleque vai chegar lá. Começa daí. Se ele chegar lá, é incerto que você, treinador, vai continuar com esse garoto. Então, o que é mais fácil para o treinador? Deixa eu dar minhas aulinhas individuais, levar o meu dinheirinho para minha família e não vou ficar preocupado com isso. E a gente perde muito garoto com talento por conta disso. E você acha que a culpa, então, a gente diria que está mais no Estado, vamos dizer, em geral, de não fomentar essas 30 crianças, ajudar essas pessoas que têm essas ideias, esses clubes. É uma linha muito tênue, vamos dizer, né? É uma linha muito tênue, é difícil também, porque a gente sabe que tudo, financeiramente, os clubes têm dificuldades, né? Você tem uma briga de sócios que Sim. pagam, depois você tem os militantes que não pagam, fica aquela Sim. briga em qualquer Eu acho que esse seria o sonho de consumo, né? Ou seja, se o Estado pudesse, né, subsidiar todo esse trabalho, se fosse nos essa colégios também, eu campanha. acho que eu poderia ir nos colégios. Eu vejo assim, Marcelo, eu tenho visto assim, colégios que têm poder aquisitivo, tem equipamentos, lugares, mas não maximizam. E os que não têm, até tentam, mas a estrutura está tão precária, É muito subjetivo tudo isso, porque, como eu disse no começo, né, o nosso país tem problemas tão prioritários, né, além disso, que seria até meio hipócrita a gente imaginar, né, que nos dias de hoje o Estado pudesse subsidiar ou prefeituras ou coisas parecidas. Não é? Eu sinto uma coisa na vida de não ter tentado alguma coisa profissionalmente, né? Mas eu acho que às vezes o que falta é dizer o seguinte: pô, o Marcelo, você contar o que você fez aos 15 anos, o que você passou, o que você deixou de fazer para chegar a esse nível. Isso eu acho que é falta dizer para esse jovem. Falta dizer, pô, você tem que ter preparo físico, você não sabe quanto é importante. Isso não tem ninguém, não que tenha uma regra, mas esse pessoal não tem uma diretriz. Acho que falta um pouco isso às vezes mostrar para esses jovens. Você concorda, Marcelo? Assim, a mídia. Eu concordo em parte, mas isso também a gente não pode culpar só os jovens. Não. Eu culpo menos o jovem nesse por quê? aspecto. Eu Por culpo quê? menos ele, eu Porque culpo mais os mais velhos e até uma mídia que não leva um atleta lá, por exemplo, um cara que ganhou e não mostrou o que ele. Só mostrou que ele saiu de uma base pobre, mas não mostrou. Se você quer ser um atleta, aos 14 anos, você tem que já estar treinando, você gasta 4, 5 horas de treino.
Quanto tempo gasta um nadador dentro de uma piscina, nadando às vezes só para relaxar os músculos? Tenista também. Pô, a gente não vê que um tenista quando fez 14 anos jogou 5 horas, foi lá e fez mais 1 hora de bicicleta às vezes. Sim, sim, isso já é rotineiro. O problema maior que eu vejo hoje, né, e por isso que eu digo que não é culpa só dos jovens, mas é as tendências e comportamentos dessas novas gerações são outros. Hoje, de uma certa maneira, o jovem tem tudo muito fácil. Ele aperta um botão, não é? Ele tem, na hora, o resultado que ele precisa de qualquer assunto. Não é verdade? Então, o jovem hoje ele não precisa, no bom sentido, sofrer tanto como nós sofremos. Para você fazer uma pesquisa há 20, 30 anos atrás, você tinha que ter uma enciclopédia Barça, uma britânica, ou ir numa biblioteca, pegar 3 ônibus e aquela confusão toda. Hoje é um botão. Então, eles estão mais acostumados nos dias de hoje a ter tudo com mais facilidade. E eu vou mais longe, eu vou dizer o tênis, que é a minha praia, vamos dizer assim. Por que o leste europeu hoje, né, domina o tênis no masculino e no feminino? Porque, de uma certa maneira, esses países, os jovens têm fome. Eles têm fome. Né? Esses jogadores do leste europeu, as meninas do leste europeu, elas têm fome. Mas elas têm um lado educacional também mais forte. Tem um lado educacional. Tiveram uma base mais tem forte. uma genética, muito né? boa. Um biotipo muito bom. mais privilegiado, mas, no final das contas, é uma fome. Tem fome. Tem fome. E no tênis, no Brasil, por exemplo, uma grande massa de crianças que jogam tênis são crianças de classe média baixa, classe média alta, e essas crianças, elas têm um plano B na vida se não derem certo como jogadores profissionais. Isso você falou uma coisa interessante, porque por natureza eu admiro muito o atleta individual do Brasil, porque a gente vê um país que não tem essa fome, essa garra. Então, você pega os nossos vizinhos, tudo bem que vivem momentos difíceis, mas os nossos vizinhos têm muita garra. Os argentinos, você pegar o tênis, né? Claro. Você pegar os esportes individuais, a gente vê o que eles já passaram, né? A gente às vezes não conta, né? Imagina, se puder contar a história, eles passaram, golfistas, tenistas. Tenistas já era um esporte mais elite na Argentina, né, Marcelo? Mas eles sempre tiveram uma outra cultura, né? Uma cultura inglesa. Ingleses, né? E de uma certa maneira, né? Já há muitos anos que os argentinos, né, essas novas gerações, têm fome. Eles têm fome. Tá entendendo? Um argentino hoje, eu vejo os meus colegas, por exemplo, do tênis, da minha idade, um pouco mais novos. Não é? No Brasil hoje, né, esse meu grupo, dando aula de tênis, né, só para dar aula, ele vai ter uma boa remuneração. Então ele não precisa mais viajar pelo mundo com um garoto para ter o seu sustento. A Argentina, a minha geração, o meu grupo de jogadores, dando aula de tênis, a remuneração é muito baixa. Então, o que eles fazem? Eles viajam com seus jogadores infantos juvenis. Então, a informação que esse grupo de juvenis tem através desses ex-jogadores é muito melhor do que no Brasil, onde os ex-jogadores, com raras exceções, preferem uma coisa mais fácil. Mais fácil, você está entendendo? O esporte e você. Eu vou pedir aqui uma coisa que eu faço questão, porque eu sou cismado, e como eu disse, conta um pouco a sua história de tênis, sua história do tênis. Como é que você começou? É muito longa. Não, conta um pouco até você chegar. Tá, eu comecei porque meus pais, né, meu pai e minha mãe. Eu comecei porque meus pais jogavam tênis, né, amadoristicamente, jogadores de final de semana, no Clube Hebraica de São Paulo, e eu, por tabela, ia para o clube com eles final de semana, e naquela época, para você ter uma ideia, era proibido, os clubes proibiam crianças com menos de 10 anos a jogar tênis. Era uma recomendação médica. Por quê? Por causa desses materiais que vocês estão vendo aqui na minha parede. Era muito pesada, as raquetes eram muito pesadas. Então aquilo fazia um mal danado para uma criança com menos de 10 anos. Essas raquetes pesam 400, 500 Eu cheguei gramas. A jogar com essa. Hoje pesam 280, 250 gramas. E isso realmente, eu tenho 3 cirurgias no braço,
porque eu jogava escondido com essas raquetes. Eu tinha um paredão em casa, durante a semana meus pais iam trabalhar, eu pegava a raquete do meu pai e ficava batendo no paredão, o que, com o tempo, paguei o preço. Não é? Mas esse foi o início. E o tênis era uma coisa, né, bonita. Os meus melhores amigos, eu vou fazer 70 anos em outubro agora. Os meus melhores amigos até hoje são os meus amigos do tênis, que a gente competia, brigava e lutava um contra o outro em qualquer parte do mundo, mas esses até hoje são meus melhores amigos. O que eu vejo hoje é uma guerra. Você vai para um torneio, como fui em vários, com Meligeni, com outros jogadores, o jogador reza para o cara tropeçar na escada e torcer Ganhar o de pé. WO. Não, para ter um a menos na Opa, um a menos, você está entendendo? Então mudou toda essa dinâmica, esse conceito. Não é? E aí eu, com 11, 12 anos, eu fui convidado para jogar pelo Pinheiros, que já tinha, imagina, isso... Já era uma escola. Já era, eu nasci em 52, isso em 63, 64. O Pinheiros já naquela época tinha 20 quadras de tênis. Eu me lembro quando vim morar em São Paulo, era famosa, porque tinha 20 quadras de tênis. Era o lugar. E foi ali que eu consegui, né, com toda essa estrutura e com o apoio de alguns poucos treinadores, eu consegui me desenvolver. E aí eu fui na garra mesmo, sozinho, não tinha assim respaldo nenhum de federação, mesmo do clube, né? O clube oferecia lá para eu poder entrar, treinar, jogar por minha conta, e era isso. E aí foi acontecendo. Mas aconteceu um fato muito interessante que eu gosto de contar. Eu fui jogar o Qualify de Roland Garros quando eu tinha 18, 19 anos. Eu dei uns 6, 7 meses de aula de tênis naquela época, o dia inteiro, para juntar um dinheiro, porque naquela época, para você viajar para a França, era uma fortuna. Era um negócio que poucos podiam fazer isso. Não é o contrário dos dias de hoje, que é caro, é muito caro também, mas não se compara. Tem outras formas, tem mais formas de você viajar. O que aconteceu, Eugênio? Fui com um outro tenista da minha idade, Flávio Arenzon. Quando nós chegamos em Roland Garros, fomos nos apresentar na secretaria, né, da presença. Cadê a nossa inscrição? Pô, não estava lá a nossa inscrição. E naquela época a inscrição ela era enviada pela Confederação Brasileira de Tênis por telex. Não tinha fax, não tinha nem telefone. Você ligar para o exterior demorava 3 dias, enfim. Chegamos lá, sinto muito, né? O francês para um brasileiro, que na época nós não tínhamos história nenhum de um brasileiro jogando num tênis, nem olharam para a nossa cara. Não, a inscrição não está aí, se não vier. Bom, foi aquela decepção, mas aí vem a adaptação e assimilação. No primeiro final de semana do torneio, nós fomos para uma cidade do interior da França jogar um torneio pequeno para ganhar o troco, para poder pagar a semana seguinte. Né? Na França, até hoje, tem muitos torneios em finais de semana com premiação em dinheiro. Como se fosse um Challenger, assim, os Challenger? Não, menor. Era um torneio nem regional. Não tinha nem computador na época, não tinha TP, não tinha nada. Né? Muito bem. Quando eu fui jogar esse torneio num clube, numa cidade interior, isso chama Montrouge, não é? Eu me dei conta que os professores de tênis tinham o carro do ano, almoçavam e jantavam na mesa juntamente com os sócios, eles tinham um nível social do mesmo nível, do mesmo parâmetro que o sócio do clube. O oposto do Brasil na época. Né? Professor de tênis no Brasil na época dava dó, coitados. Eles eram, assim, totalmente desprestigiados e, enfim. Aquilo me chamou a atenção, porque eu não queria abandonar o tênis. Não é? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, por que no Brasil a gente não pode fazer isso também? Vim com essa ideia e aí eu comecei com a época de ter a primeira quadra particular de tênis no Brasil, em sociedade com o Paulo Cleto, que é um amigo meu, que foi também treinador foi comentarista. Do Copa Davis, sim, da ESPN e tal, ele é um pouco mais velho do que eu. Fizemos a primeira quadra e foi um sucesso, porque pessoas que não eram sócios de clube podiam, ao menos, aprender a jogar tênis. E aí o negócio pegou, aí comecei a fazer academia atrás de academia. Era muito fácil na época, em São Paulo, porque o que mais tinha eram terrenos vazios, mesmo em bairros bons. Tinha muito terreno vazio, né? Década de 70. Você alugava um terreno a preço de banana, porque com isso evitava uma invasão,
o dono do terreno ficava feliz da vida. Você construiu uma quadra que era barato, fazia quadra de saco, fazia uma edícula lá com 2 banheiros, uma secretariazinha e tal, e estava feita uma academia. Não é? E aí depois de algumas academias, e São Paulo começando a crescer naquele ritmo de São Paulo, eu comecei a perceber que, bom, se eu não comprar um terreno, mesmo que seja numa área, uma zona um pouco mais afastada, né, dos jardins, por exemplo, eu vou acabar voltando para um clube para dar aula. Porque toda vez, eu tinha uma academia no Morumbi, né, uma travessa da Giovanni Gronchi lá em cima, né, perto da Graded School. Perto do portal ali. Em frente ao portal. Tá. Muito bem. Todo dia eu vi um prédio novo subindo na região. Qual era a consequência disso na minha cabeça? Daqui a pouco o dono do terreno vai nos tocar para fora e vai reconstruir ou vender para uma incorporadora. Você vai sair zerado dali sem... E aí eu já conhecia essa zona oeste, né? Eu ia muito para Ibiúna na época e comprei o terreno. Olha aqui, a academia é essa aqui, olha. E comprei esse terreno, uma travessa da Raposo Tavares, no quilômetro 25, a 100 metros da Raposo, e realmente, com muita criatividade e pouco dinheiro, eu construí essa academia com 10 quadras, com fisioterapia, um centro de convenção, um centro de treinamento. E daí vieram aí apareceu Meligeni, André Vieira, Saliola, Cássio Mota e tantos outros. Então, assim, em poucas palavras, né, foi assim que eu acabei conquistando essa academia e dei o pulo do gato também. Em 2007, né, as grandes construtoras no Brasil começaram a abrir o capital. E aí eu comecei a ter fila na porta para comprar o meu terreno, que era muito bem localizado. Imagina, em frente a um parque, o Parque Semucan, e eu não queria vender, e toda hora vinha lá a Tecnis, a Gafisa e a Tenda, e enfim. E eu levava muita pelota. Aí apareceu a MRV. E eu não queria vender. E eu dei um preço para não vender. E eles aceitaram. Aí foi o pulo do gato, não é verdade? Aí são oportunidades no mundo dos negócios que você também não pode perder. E o que fomentou um pouco também, me estimulou um pouco a venda, né? Foi até um capítulo que a gente comentou anteriormente, é que eu já naquela época eu percebia que a criançada não tinha mais aquela paixão de ficar jogando a tarde inteira do que tinha no passado, tá entendendo? E o meu negócio era criançada. Isso que me deixa indignado, porque do meu arrependimento de não ter tentado, mas, pô, eu me lembro, acabava o treino até... Passava o dia no clube. Você só ficava jogando, arremessando bola de basquete. A gente falou, você ficava disputando 21, jogou a gol. Quer dizer, tudo isso é treinamento, é exercício. Hoje você não vê mais isso. Hoje eles têm outras opções de lazer, Eugênio. Hoje você tem um shopping em cada esquina. Você tem um barzinho em cada esquina. Você tem essa tecnologia toda aqui. É aí que eu digo, eu acho que falta um lado de professor, de dinâmica. Mas eu acho também que aquilo que você disse, os pais já não são mais assim. Pais de 20, 30 anos, vamos dizer, da minha idade, já não estão mais praticando esporte como meus pais praticavam. Os pais não vão mais assistir os filhos como meus pais iam. Eu discordo um pouco quando você fala da dinâmica que falta um pouco dos professores, porque imagina a motivação de um professor. É grande. Quando ele tem uma criança, que ele percebe que aquilo é uma paixão, vê aquele sangue nos olhos, diferente dos dias de hoje, que você percebe que a grande maioria da garotada tá lá porque a mãe levou, o pai mandou, mas ele tá olhando o relógio, a hora que vai acabar o treino, porque ele quer ir lá ver o que está acontecendo no WhatsApp dele, entendeu? Mas eu imagino que para um professor tirar um grande atleta é uma realização profissional. Sim. Eu até acho que por isso que... uma outra pergunta que eu ia fazer. Você acha que por isso que no tênis hoje tem tanto ex-jogador, treinador, ele se coloca ali naquela posição de que eu tô jogando também, ele não perder, porque deve ser difícil para um atleta profissional se aposentar.
sem dúvida, aí, mas se aposenta financeiramente, já está em outra vida. Sim, Mas é eu acho que difícil. deve ser uma coisa, Sim, é uma dor, né? Eu sim. imagino que seja uma dor você sentir que seu físico não Não, vai mais, acabou, né? acabou. É É triste, né? triste. Muitos vão para o alcoolismo, vão para A gente vê drogas. aqui Conheço N é uma casos. coisa que, É, porque de tudo pro nada, mas quase. vamos lá, Mas Edinho. onde eu quero chegar? Aí você vê eu vejo bons ex-treinadores, agora a gente vê na TV, eu não tô falando nem do nível mais, eu tô vendo o nível por cima. Quer dizer, você vê tantos ex-jogadores dedicados aos esses atletas, os bons, tudo bem, o cara já. Mas eu acho que hoje eu vejo isso porque eles se colocam ali na quadra, eles estão se realizando de novo profissionalmente. Sim, E tem mais espaço aberto para esses treinadores. Isso eu acho que está faltando um pouco no esporte. Abrir espaço para treinador também. Abrir espaço, não estou dizendo no futebol. Mas, por exemplo, eu me lembro no basquete, eu sabia o nome dos treinadores todos. Eu me lembro do Cláudio Mortari, do Edvar Simões sim. e tantos outros. No voleibol, quer dizer, voleibol ainda você tem os dois melhores, tá? Porque o Brasil ganha. Mas você tem poucos nomes de outros treinadores. Acho que às vezes falta a gente abrir espaço para treinador, mesmo nas áreas menores, assim. Espaço. Ou um próprio. A TV, a mídia, trazer mais esses treinadores para enriquecer a conversa, né? Eu vejo, eu espero que eles continuem voltando, porque eu acho que é enriquecedor e que a mídia, o tênis ganhou muito com isso, eu acho. Você vai lá, você mostra uma foto como o Becker ficou anos com o Djokovic, quem não gosta de ver o Becker? Sim. Mas o tênis é um pouco diferente, Diferente, porque diferente. o que você, por exemplo, vê na TV, não é? É um grupo muito Seletivíssimo. pequeno. E não é o técnico do dia a dia. Também muito não é o técnico, eu concordo com Então, você o nesse. que é a TV, né? O que o público vê na TV? Vê uma final de Wimbledon, de Roland Garros, ou um Masters 1000, e, logicamente, naquela semifinal e final, você vai ver um jogador que tem condições financeiras de contratar o Ivan Lendl, o Boris Becker, o McEnroe Que marca e presença na alguns quadra, outros. né? Mas, vamos lá, o começo do teu questionamento. O ex-tenista profissional, quando ele para, por mais que essa adrenalina você sempre precisa, porque está no sangue de quem competiu, mas o ex-tenista profissional, ele passou tantos anos da vida dele dentro de quarto de hotel, dentro de avião, dentro de quadro de tênis, longe da família, longe dos filhos, longe dos amigos, que quando ele para, a última coisa que ele vai querer fazer é aquilo ali. Tem muitos caras que não querem nem ver o Não, esporte tão nem cedo. ver. Nem ver. Eu digo para você, se o Rafael Nadal chegar hoje para mim e falar, Marcelo, eu quero te contratar, você vai viajar 2, 3 anos comigo, são 11 meses por... Muito obrigado. Muito obrigado. Já fiz tanto isso, né? Já abdiquei tanto da minha família por conta disso, que Não tem dinheiro que pague você voltar. Não, eu estou dando um exemplo Uhum. Não, subjetivo, sim, lógico. obviamente, mas é difícil você encontrar um ex-tenista profissional que queira se submeter a fazer isso tudo de novo. Não é? São poucos os que fazem. Então, E eles eu acho que só vão nos. De repente estou me só vão colocando. nos grandes Vão torneios. mas dão uma posição nos grandes torneios Sim, e tal, sim, né? sim. Vão. É um ou outro que Um ou realmente fica ali os 11 meses. E eles acabam formando até, vamos dizer, meio que treinador. Treinador tem seu treinador master. Tem uma E depois equipe. tem a equipe. Tem uma Então equipe. fica a equipe treinando e no torneio grande ele vai aparecer. Como acontece até em corrida de cavalo nos Estados Unidos, que a gente fala. Também. O cara tem a cocheira grande, né, Também. Marcelo? No grande prêmio ele vai lá. Só como vai o no melhor. Kentucky Derby. No Kentucky Derby. Na Aí Breeders' nesse- Cup. É isso aí. É isso aí. É bem Mas- isso aí. Mas interessante, agora, o nosso turf, esse é um que precisa mudar a dinâmica, né? O turf é um capítulo à À parte, parte, né? né? No nosso, não vou nem dizer no nosso país, né? Porque o Rio de Janeiro está indo bem, Curitiba Se viram. e Porto Alegre se viram, são cidades menores, mas em São Paulo é um case de insucesso. Agora, será que a gente tem espaço para 4 hipódromos ainda no Brasil, né, Marcelo? Eu me pergunto isso. Eu acho que tem. Tem? Eu acho que Você tem. ainda acha? O que acontece hoje, né, ao contrário do passado, é que hoje, né, volta aí a tecnologia entrando em ação. Hoje o cara aposta em qualquer esporte, qualquer hora do dia, em qualquer país, apertando um botão. Não dá Então, para ter corrida de meia hora. Né? aquele público que passava a tarde no Jockey Club, assistindo corridas, e comendo uma pipoca, tomando um café, hoje tudo é mais rápido. Hoje as pessoas não têm mais paciência. Não,
E a gente não muda, o turf é uma coisa que não muda de horário há 50 anos, desde que eu sou Tá Quer dizer, é sábado, tá naquele é horário. mais do mesmo. Mais o mesmo, Mais porque você vê o futebol muda de horário, tem futebol às 11 Sim, da manhã, mudam regras. regras. Claro. Isso é uma coisa eu acho também no esporte podia. Eu sou muito. Eu gosto do americano. O americano eventualmente troca as regras, né? Você vê o beisebol, futebol americano, mesmo os grandes esportes deles com tanto sucesso, eles sempre estão sempre tentando Sim, regras o novas. próprio tênis O também. próprio tênis, Tá né? mudando Eu algumas acho que o coisas. tênis vai vir umas mudanças, né, Já está Marcelo? tendo umas pequenas mudanças, mas estão As começando. duplas, né? Estão começando. Né? Eu acho que eu sou suspeito, mas eu gosto mais de torneio em 3 sets. Eu também. Eu não para mim o de 5 já É tá muita dando coisa. muita coisa. Não precisa. Não Eu, precisa. eu acho que aqueles torneios à noite de 3 sets, eles para mim Maravilha. Você pode ter o mesmo drama numa partida de 3 sets também, Exatamente. e você previne as lesões que são enormes hoje dos tenistas. É muito jogo, é muito tempo, é todo dia, o ano todo. Então, os promotores e as entidades, né, responsáveis deveriam olhar também para a saúde física desse jogador. Porra, porque o jogador quer grana, o técnico dele quer grana, o empresário quer grana, o patrocinador quer estar aparecendo na mídia, faz ele E jogar. você faz isso até para ter público, né, Marcelo? Assim, Para que tanto? Tá entendendo? Vamos criar mais emoção, né, num espaço mais curto de tempo. Isso eu gosto dos americanos. Eles testam nas ligas menores e Sim, depois vêm vão para as testando. ligas maiores. Quer dizer, o beisebol hoje o cara no X-Training já sai um cara na segunda base durante a Até temporada normal para acabar mais rápido. aproveitando, né, que daqui a 3 dias, né, hoje é quinta, na segunda-feira da semana que vem, não sei como vai estar a nossa data no podcast, mas para o pessoal entender, começa o US Open, né, de 2022, daqui a 4 dias. Muito bem. Pela primeira vez, num torneio grande, né, o treinador vai poder dar instruções para os jogadores. De que maneira? De que maneira? De um lado da quadra vai estar o treinador do jogador A, do outro canto o treinador do jogador B. Ele vai poder falar alguma coisa curto, sem conversa. Ele vai poder falar assim: ataca mais, joga mais na defesa, vai mais para a rede. Ele vai poder dar instruções curtas quando o jogador estiver do lado que ele está sentado. Ele não vai poder berrar para o outro lado, porque aí ele vai estar atrapalhando o jogador que está do lado dele. Não é? Então, é uma experiência que eu acho que vai ser muito produtiva. Eu acho muito válida, na né? verdade. E porque hoje é uma hipocrisia, porque eu me coloco nessa hipocrisia. Quantos anos eu fiquei dando instrução por telepatia, por sinal, por falando com a boca, com a mão na frente, quer dizer, é uma hipocrisia para o juiz não ver que você está fazendo aquilo. Aí, no meu caso, como eu sempre fui muito pavio curto, muito bravo, a maioria dos juízes tinham medo de me dar uma advertência, você está entendendo? Não, eu também Porque acho. eu ia lá tirar satisfação. Então era uma hipocrisia. Regulamenta esse negócio e ponto final. Isso vai acontecer agora, né? Daqui a 4 dias. Eu acho que tá certíssimo. Eu acho que a gente falta evolução. E isso eu acho que, por exemplo, e às vezes eu pego os Estados Unidos, eu não sou aquele todo americano, mas eu pego, às vezes tem uma interligação maior da televisão com o esporte. E aí isso ajuda nas regras também, para dar essa dinâmica. Eugenio, não dá nem pra gente entrar nesse mérito. Eu concordo. Nesse mérito, porque você veja quantos canais de esporte passam apenas os jogos universitários. Por quê? Sábado é só universitário de futebol. Aquele mercado universitário naquele país, ele dá mais dinheiro do que uma NBA. Muito mais. É um negócio... O mês o March Madness lá, que tem o basquete, é uma fortuna. Então não dá nem para a gente discutir. Por exemplo, no Brasil existe uma lei, quer dizer, uma regulamentação, que hoje ela está mais flexível para professores de tênis. Tá? Que para você dar aula de tênis, você tem que ser formado em educação física. Muito bem. Se nós tivéssemos estrutura para isso, é bingo. É bingo. Total. Mas agora, a maioria das faculdades de educação física no Brasil não tem nem quadra de tênis. Como é que você vai exigir, não é verdade, que um camarada... Por exemplo, você pode proibir um Guga de dar aula de tênis só porque ele não fez faculdade. Você pode proibir o Meligênio, o Thomas Koch, ou o Marcelo Meyer, porque ele fez administração e não fez educação física. Muito bem. Onde é que
as federações estão se aperfeiçoando, por isso que eu falei no início da nossa conversa, dos cursos de capacitação. É muito mais importante, no caso do tênis, para alguém que. Porque para você dar aula, você tem que saber jogar. Você tem que lançar uma bola, onde o teu aluno vai ter que rebater, você vai ter que rebater. O tênis é meio artesanal, não é? Não adianta você decorar um livro e achar que você agora é um professor de tênis, não é? Muito bem. Se você, além de ter sido um jogador médio, pelo menos, mas se você tem condições de ainda fazer uma faculdade de educação física, pô, aí é bingo. Maravilha, aí você uniu o útil ao agradável. Agora, como é que você vai poder ministrar uma aula de tênis só porque você é formado em educação física, mas você nunca segurou numa raquete e na faculdade que você se formou nem quadra tem? E não sabe aquela adrenalina do jogo, às vezes não passou no sangue do cara, né? Mas entendeu? Então, estão também, finalmente, depois de muita polêmica, muita discussão, estão aperfeiçoando esse processo, porque o tênis vamos mais longe, né? A grande maioria dos professores de tênis no Brasil são meninos que vieram como pegador de bola de um clube. Começaram a rebater, né? Ou porque o pai e a mãe trabalham no clube, acabam levando a criança se enturma ali nas quadras, numa academia. Acaba tendo um ganho social nisso, cara. Era pegador e virou atleta, né? Então o que é melhor? Pega até da sociedade. O que é melhor? Você ter um garoto desse que no futuro vai poder ser um professor, ou deixar esse garoto se perder até, né? Quer dizer, você traz ele para dentro de casa. Tem um lado bom e um lado ruim. Você pode escutar todos os podcasts e saber mais dos nossos programas em nossos sites e redes sociais. Agora eu tenho, aqui para terminar um negócio, eu só ia perguntar. Eu tenho medo, sabe o que eu acho que está acabando no Brasil? O esporte feminino. Eu vejo uma coisa, a gente não tem. Tirando a Bia é uma maravilha de surpresa no tênis, né? É uma exceção. Uma exceção, regra. Tem outras meninas, tem a Luiz Stefani, que foi medalha de bronze. O tênis ainda sobra essas meninas, ainda tem, mas os outros. Por exemplo, o basquete, me lembro anos vendo, o basquete era um fenômeno. O vôlei. E aí eu te pergunto sobre regra. Você não acha que no mundo, o esporte feminino, principalmente na base, precisava ter umas outras regras? A mulher é diferente o corpo que o homem, até para desenvolver melhor elas como atleta. Eu sou super favorável, por exemplo, não sei se você vai concordar comigo. Acho que não, mas vai falando. Vamos lá. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, o campo de futebol vai ser ideal para as mulheres. Tá ficando pequeno para os homens. Tá ficando pequeno. E se pegar, aí o pessoal vai lá e critica a goleira mulher. Se a gente pegar 50 anos atrás, o goleiro homem também não era tão bom e tão alto. A gente teve uma evolução, principalmente no Brasil, na profissão de goleiros, muito grande. O Leão começou, e a gente vem evoluindo. Agora, eu acho que o campo, quer dizer, aí tem tudo, não adianta você querer. O que eu acho triste, por exemplo, você vai lá, elas querem jogar às vezes num estádio de que cabe 50 mil pessoas, não vai. Aí faz que nem uma Eurocopa, que botou num estádio de 10 mil e parecia cheio o estádio. E tem esse lado. Agora, eu tenho muito medo. Agora, eu acho que o Brasil tinha melhores até, em basquete nem se fala, né? Eu fui no Ibirapuera ver a Paula e a Hortência jogar, né? A gente teve um momento do vôlei muito bom, ainda tem, mas eu acho que a gente está se perdendo, eu acho que a gente está eu tenho muita tristeza, eu gosto muito. Eu já discordo bastante com você, pelo seguinte, Eugênio, o que está acontecendo, não só no feminino, mas também no masculino... Né? Não, eu não vou dizer que não esteja no masculino também. Não, mas vamos lá, deixa eu terminar meu raciocínio. Vamos pegar o nosso voleibol masculino e feminino. Nós fomos, durante muitos anos, tanto no masculino como no feminino, como voleibol de praia, nós fomos os líderes mundiais. Não é? Nós fomos, assim, a referência do esporte mundial no que diz respeito a outros esportes. Como nós fomos referência no futebol durante décadas e décadas. O que está acontecendo com o mundo? Os países, principalmente da Europa e outros continentes, eles evoluíram demais. Concordo, nisso eu concordo. Eles evoluíram demais. Então hoje você vê, o Brasil joga com uma Eslovênia, né, um país que talvez caiba aqui dentro de Cotia, né, com todo respeito, mas joga de igual para igual com o nosso time principal masculino. No feminino, o voleibol de praia.
Você pega países que não tem Não nem tinha ninguém, praia. não tinha Não, praia. não tem praia. E ganha do Brasil numa Olimpíada. Agora, eu acho, será que também a gente tem um outro problema, que a nossa referência na América do Sul, infelizmente, também tá ficando cada vez... Isso, vamos dizer assim, né? E a gente fica, A campeão gente vê, sul-americano... a gente vê, por exemplo, no futebol, né? Se você pegar, né, a Conmebol e a Libertadores, Dores. para o Brasil, né, conseguir ganhar uma Libertadores era muito difícil, né? Era uma... Argentina, Chile, Uruguai e mesmo Colômbia eram países que o futebol jogava quase que no nosso nível. Hoje o Brasil se tornou absoluto, mas por quê? Por quê? Economicamente, Porque mudaram... esses países da América do Sul, né, vamos pegar exemplo aí de Argentina Uruguai, futebol uruguaio que É, caiu, é. pô, tinha Peñarol, esses países não evoluíram na mesma proporção que o Brasil evoluiu, né? Então o Brasil está se sobressaindo, né, com relação à América do Sul, mas eu vou te dizer uma coisa, né? Eu começo a perceber nesses últimos 1 ou 2 anos que o nível do futebol brasileiro também está melhorando. também, não, eu acho. Por quê? Por quê? Porque chegaram à conclusão que não é só porque eu nasci no Brasil que eu vou ser o melhor do mundo em Porque eu futebol. sou pentacampeão. Não. Hoje o brasileiro percebeu que se eu não ficar, antes de qualquer coisa, muito forte fisicamente, não adianta eu saber driblar, fazer embaixadinha, isso aí não ganha jogo hoje em dia. Não, concordo. Eu acho que a gente melhorou o futebol, o nível... Então, voltando à tua pergunta, o feminino é a mesma coisa. Total. Vai ter uma evolução. Não? O basquete feminino no mundo, as mulheres jogam demais. Voleibol estão jogando demais. Então, nós precisamos nos reinventar Mas novamente. Mas no Brasil, eu acho que a gente... Mas pode ser isso, a gente chegou num ponto, a gente a gente botou o próprio futebol, botou um egocentrismo e tal. Pois eu acho que a gente falta, às vezes, ídolos, mas aí eu acho que... Bom, vamos torcer, né, Marcelo? Vamos ver, né? A gente tem a Copa do Mundo aí pela frente, né? Seria bom, né? Mas... Você acompanha o futebol? Você gosta? Acompanho, adoro, né? Como corintiano, não vão me bater, né? Os ouvintes. Mas vamos lá. Bom, acima de tudo, Marcelo, pô, nosso papo foi o máximo aqui e tal, puta. Espero poder voltar mais vezes aí com a nossa garra e tudo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, tudo que você transmitiu pra gente nesse lado esporte educacional aí, pro esporte aí você. Legal, com o maior prazer. A mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente a minha história de vida. Tudo aconteceu na minha vida por causa do esporte. Não estou falando de resultados que eu tive, ou deixei de ter, não, absolutamente nada. Ou seja, meus pais jogaram tênis até os 90 anos de idade, meu pai e minha mãe. Eu conheci a minha mulher num clube por causa do tênis. Os meus 2 filhos aconteceram por causa desse meu encontro com a minha mulher, por causa do tênis. Ambos, a minha filha fez faculdade nos Estados Unidos, com bolsa total, por causa do tênis. O meu filho foi 11 anos diretor de marketing esportivo no mundo inteiro para a Nike, a maior companhia esportiva do mundo, por causa do tênis, da convivência dele comigo nos torneios, ele jogou muito bem, essa coisa toda. Os meus netos estão indo para esse caminho. Não é? Então, qual mensagem que eu gostaria de deixar? Que é o título do meu livro, que eu escrevi há 20 anos atrás, né? Até dei um exemplar aqui, meu último aqui para o Eugeninho, não é? E o título do livro é essa mensagem, ou seja, tênis é muito mais do que um jogo. O esporte ele é muito mais do que um jogo. Relacionamento, disciplina, humildade, rotina, aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a observar, aprender a respeitar. Essa é a beleza do esporte. Então nós temos que parar um pouco de pensar, né,
dizendo agora como um educador, como uma mensagem para os pais, principalmente. Nós temos que parar de pensar que o esporte ele só é importante para uma criança porque ela pode eventualmente ser campeã de alguma coisa e isso trazer uma remuneração financeira para todos os lados. Não, o esporte é muito mais do que isso. Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram nesse nosso bate-papo de poder, né, divulgar, de poder divulgar a beleza que é o esporte, seja ele qual for, individual ou por equipe, né? O esporte por equipe ensina muito. Você vai trabalhar numa empresa amanhã, você tem que aprender a trabalhar em equipe, a fazer gestão de pessoas, não é? A saber contratar, a saber demitir. Isso tudo o esporte ensina. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e agradeço muito pelo convite Marcelo. E a participação de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Nos vemos na próxima semana com novas histórias, novas conversas, novas pessoas. Com muita emoção para vocês assistirem. Obrigado a todos.